Meus amigos, meus irmãos, um muito bom dia para todos que participam aqui do nosso canal de Estudos Espíritas. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreva, acione o sininho, que todo sábado nós estamos aqui com um novo estudo. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante. Nós vamos aqui estudar sobre o tempo que antecede o retorno à vida material pela reencarnação. Então, nesse tempo, o espírito estando no mundo espiritual, longe das amarras da matéria, o espírito então trava contato direto com sua consciência mais profunda, examina as suas existências, os atos praticados, as escolhas realizadas, e muitas vezes o espírito então se depara com situações que não foram corretas, que geraram alguns débitos nessa sua jornada de várias existências, e surge então a necessidade, gente, de reparação. É muito normal que o espírito, nessa condição de maior consciência, perceba o que é melhor para a sua redenção espiritual e para o seu progresso, ainda por realizar. Então é nessa hora que o espírito, participando, desse planejamento da sua próxima encarnação, ele então passa a atuar na escolha de suas provas, daquelas situações durante a existência que vão testar sua constância no bem e vão fazê-lo evoluir dentro de suas próprias necessidades. Na fala do Espírito Emmanuel, o que são essas provas? Diz aqui Emmanuel assim: a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E aí os espíritos superiores dizem assim: as provações podem sim ser difíceis, não resta dúvida, mas por seu intermédio o espírito é colocado em situações que o afasta do estado de inércia em que ora permanece ou se compraz, proporcionando-lhe ao mesmo tempo oportunidades para que ele possa trabalhar a melhoria das suas atuais condições de vida. Então, as provações, gente, são normalmente escolhidas por nós nesse tempo em que estamos no mundo espiritual, aguardando essa nova oportunidade redentora, que é a nova reencarnação. Então, como é que funciona o nosso livre-arbítrio nesse momento em que lá estamos? O espírito, então, tendo as condições de participar do planejamento da sua próxima encarnação, o espírito funciona com arbítrio da seguinte maneira, escolhendo 2 pontos fundamentais para o seu planejamento, que é a natureza das provas que ele vai enfrentar e o gênero de sua próxima existência. Então, ora, se o espírito, por exemplo, em existência anterior, teve quedas morais no campo dos vícios, ele escolhe algumas provas que possam testar que realmente ele esteja melhor. Então ele pretende reencarnar, colocando para si mesmo algumas provas que o testem no campo dos vícios, que é exatamente o campo em que ele tombou moralmente na existência anterior. Se ele, por exemplo, teve queda moral no campo da honestidade, subtraiu valores em outras existências, ele pode sim, na próxima encarnação, planejar provas e, por exemplo, viver com uma situação financeira mais difícil e trabalhando, por exemplo, em algum setor que favoreça ele estar em contato novamente com aqueles bens ou com valores, e ele então será testado na sua nova condição espiritual, para que, vencendo esse obstáculo, ele possa então sair da existência dizendo: eu realmente me aperfeiçoei espiritualmente. E assim uma série de outras situações
como dizem os espíritos aqui, por vezes muito difíceis, mas que proporcionam ao espírito um verdadeiro avanço, não só no campo intelectivo, quanto no seu campo moral também. Os espíritos dizem assim, que não vai funcionar esse livre-arbítrio em duas situações, não é? Para o espírito. Ou quando ele não tem, digamos, a maturidade necessária, então os espíritos tutores é quem planejam por ele, ou quando é um espírito ainda rebelde, que não consegue aquilatar o que é melhor para si, e então ele se acomoda na inércia ou ainda escorado nas suas fragilidades morais. Nessas situações, ou por falta de experiência, ou ainda por rebeldia espiritual, esses espíritos podem não participar desse planejamento. Eu trouxe aqui para ilustrar o nosso estudo uma questão muito interessante que nos apresenta Kardec no Livro dos Espíritos, que é a questão 259. Kardec diz assim: se o espírito escolhe o gênero de existências e a natureza das provas que deva sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós. É muito interessante essa questão, porque Kardec então diz assim: se nós participamos desse planejamento, tudo que vai acontecer na nossa próxima existência já está aqui previsto. Olha a resposta dos espíritos: todas não. Não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida e frequentemente de vossas próprias ações. Então isso é muito interessante, gente, porque o plano reencarnatório, já estudamos aqui, não se configura de nenhuma maneira em um destino completamente traçado. Não. Eu dei aqueles exemplos aqui, outros tantos exemplos acontecem de momentos difíceis que o próprio espírito escolhe para a sua existência, mas é como eles dizem aqui, nós escolhemos o tipo de existência que vamos viver aqui na matéria, a natureza de algumas provas que vamos passar, que nos trarão algumas dificuldades, alguns sofrimentos, tudo visando a nossa educação espiritual. Isso sim nós escolhemos, mas os detalhes da jornada, eles vão se desenvolvendo à medida que aqui na matéria nós vamos fazendo as nossas escolhas. É como já explicamos aqui no canal. À medida em que você vai fazendo suas escolhas, você vai atraindo naturalmente para a sua existência pessoas e situações que muitas vezes não estavam nem previstas, não é? Então você tem um gênero de existência que você escolheu, algumas provas às vezes mais duras aqui na matéria, e na jornada nós vamos então nos conduzindo pelo nosso livre-arbítrio e realizando assim as nossas escolhas. Mas aqui eu queria desdobrar um pouco mais esses comentários. Veja bem, muitas vezes o espírito vem com provas muito duras aqui na matéria, que duram às vezes a existência inteira, mas esses espíritos, sabendo que escolheram essas provas, que ele próprio escolheu essas provas para seu avanço espiritual, mesmo que com o véu do esquecimento, aqui na existência ele não lembre que fez essas escolhas, normalmente esses espíritos já vêm preparados para passar por todas essas vicissitudes. Por quê? Porque ele traz na sua consciência mais profunda aquilo que é mais necessário para o seu aperfeiçoamento. Então, normalmente, gente, são esses espíritos que a gente observa e diz assim: puxa vida, como aquele irmão, aquela irmã está sofrendo, passando por dificuldades, mas não se queixa, não se desespera, é com os lábios sorrindo muitas vezes, e a gente passa nem às vezes a compreender como é que eles conseguem viver dessa maneira, apesar de tantas provações que vêm passando aqui na matéria. Gente, é que o espírito vem muito preparado. São espíritos que normalmente têm consciência de que participaram das escolhas antes de regressar,
que tem consciência de que tudo aquilo é necessário ao seu aperfeiçoamento. Então, esses espíritos muitas vezes são mais preparados até do que os familiares que estão ao redor e que não compreendem por que aquele espírito, aquele irmão, aquela irmãzinha vem nessa existência passando por tantas dificuldades. Então, esse estudo é muito importante para que a gente compreenda isso, gente. Que não há falando sem justiça divina, a gente não trata aqui de injustiça, não é de preferência, nada disso. A justiça divina é perfeita e tudo aquilo que nós passamos aqui no plano material está em curso na lei de causa e de efeito. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: a vida é causal e não casual. É isso, gente. Nada é obra do acaso, não é? A vida é causal. Houve uma causa e houve um efeito. E todos nós estamos mergulhados nessa lei, porque é uma lei que rege o universo inteiro, porque vem de Deus. É a lei natural de ação e de reação. Mas nem todos os espíritos que escolheram suas provas aqui na matéria dão esse testemunho, não é? De força, de resignação, de coragem, não. Muitos irmãozinhos e irmãzinhas nossas, na hora em que a prova chega, mesmo ele tendo escolhido no mundo espiritual, quando chega no plano material, muitas vezes não suporta a força dessas provações, de alguns sofrimentos que batem na sua porta, e então se entregam ao desespero, não é? Se entregam à tristeza, a depressões, maldizem o próprio Criador porque não compreendem, porque estão passando por essas dificuldades. Gente, volto a dizer, a vida é causal e não casual. Deus não permitiria que nós sofrêssemos se não houvesse uma valia para isso. Se não fosse um processo educativo para o espírito. E volto a dizer, gente, quando nós estamos no mundo espiritual, nós temos aquele grande desejo de reparar nossos erros cometidos, as faltas que cometemos contra as outras pessoas, os débitos que nós contraímos. É assim que nós pedimos, sim, gente, a espiritualidade, uma nova oportunidade reencarnatória com uma jornada com várias provas que façam com que a gente fique melhor. Então, nós já falamos aqui, a dor tem esse caráter de educação para o espírito. Então, os espíritos dizem assim, não é, gente? Que para todos que estão em duras provas, confiança no alto. Não vamos achar, gente, que nós somos desprezados pela divindade. De forma nenhuma. Nós precisamos ter essa compreensão de que a jornada material, ela é organizada, planejada, na grande maioria das vezes, por nós mesmos. E aí eu trago um texto do Evangelho encaminhando esse nosso estudo para o seu final, que é um texto muito importante, muito consolador, porque a grande maioria, gente, de todos nós, atravessa nessas quadras da matéria alguns sofrimentos, algumas dores, que são justamente essas provas que nós escolhemos para que a gente possa realmente dar seguimento ao nosso progresso sem esses entraves que nos prendem ao caminho. Mas ninguém perca a esperança em dias melhores, não é? Nós não estamos aqui sozinhos, sempre estamos em torno de nós com esses bons amigos espirituais. E eu trago aqui um trecho muito bonito do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, que chama-se o Cristo Consolador. Então está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos de 28 a 30. Guardem isso, gente, na mente e nos seus corações. Todos que estão passando por algumas provas aqui na matéria, guardem esse texto que eu vou dizer agora.
no Evangelho de Mateus, o que nos diz Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Veja que maravilha de chamamento do Cristo, dizendo que ao lado dele nós estaremos aliviados. E os Espíritos então complementam nos dizendo assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, gente, no momento das maiores dificuldades, não vamos esquecer disso. Confiança no futuro e confiança em Deus, na justiça divina. Jamais vamos nos sentir injustiçados, porque bendita é aquela dor que nos redime e que nos faz voltar novamente ao caminho do bem e do progresso espiritual. Então, gente, espero que tenham gostado dessas elucidações dos Espíritos, sabendo sim que nós planejamos a nossa existência física em que estamos aqui atualmente vivendo, e que quando essas provas baterem às nossas portas, saibamos sim, é para o nosso bem e é para o nosso progresso espiritual. Se gostaram desse estudo, peço, não é, gente, a vocês, divulguem bastante, peçam aos seus amigos, aquelas pessoas que se inscrevam no canal, não é? Fortaleçamos então essa corrente do bem. Peço também sempre aqui, deixem, gente, o seu like, isso nos fortalece, né, na plataforma. E se Deus permitir, meus amigos, meus irmãos, no próximo sábado estaremos novamente aqui. Paz, luz e progresso espiritual a todos.